Eu queria agradecer a presença dos senhores jornalistas aqui nesta conferência de imprensa convocada por mim, em reação às declarações da senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, a doutora Elsa Pinto, segundo as quais o rosto da revolta que tivemos, infelizmente, que ocorreu no país no dia 16 de outubro do corrente ano, seria a doutora Celisa de Deus Lima. Na passada sexta-feira, dia 18 de outubro, a senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, a doutora Elsa Pinto, em declarações à imprensa, afirmou que, em relação aos atos de destruição de várias igrejas ocorridos no dia 16 de outubro, que lamentavelmente culminaram com a morte de um adolescente, os líderes do movimento estavam devidamente identificados. A senhora Ministra, de modo expresso e inequívoco, acusou-me de ter sido um dos rostos do movimento que incitou a população para decapitar pessoas, destruir e queimar igrejas e criar o tumulto no país. Foi ainda mais longe a senhora Ministra ao afirmar que as consequências destes atos devem ser-me imputadas, pelo que tenho que assumir as minhas responsabilidades. Face à gravidade e à falsidade das declarações proferidas pela doutora Elsa Pinto, urge repor a verdade, pelo que venho esclarecer ao país e ao mundo o seguinte. Enquanto cidadã, tomei conhecimento da notícia sobre a prisão do pastor Gildemiro Veloso na Costa do Marfim, através de denúncias feitas por várias pessoas espalhadas pelo mundo. Sensibilizada com o fato de ter sido informada que o pastor Gildemiro Veloso foi julgado sem ser defendido por um advogado, entendi que deveria juntar-me à onda de solidariedade que se gerou à volta do pastor e oferecer os meus préstimos enquanto advogada a título gratuito. Para mim, não importava se o pastor era ou não culpado, apenas me interessava o fato de não ter sido respeitado o devido processo legal e a mais ampla defesa enquanto direitos que assistem a qualquer arguido. No encontro com a família do pastor, fui informada que tinham entregue uma carta solicitando auxílio para o caso no dia 25 de setembro de 2019, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Segundo a família, por não terem obtido nenhuma resposta da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e face à gravidade e à urgência do caso, resolveram apelar à intervenção da Assembleia Nacional, tendo sido entregue nesta instituição uma carta no dia 1 de outubro. Conforme determina a Constituição da República, no seu artigo 16, número 2, os cidadãos são-tomenses, no estrangeiro, gozam do cuidado e da proteção do Estado. E quem deve assegurar esta proteção é o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O primeiro ato que pratiquei no âmbito deste processo foi no dia 9 de outubro, data em que contactei pela primeira vez a senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, que assegurou-me que não tinha conhecimento do caso, dado que esteve ausente do país e a carta provavelmente ter sido entregue ao senhor Ministro da Administração Interna, que a substituiu durante a sua ausência. A senhora Ministra apenas se inteirou do caso do pastor Gildemiro Veloso após a nossa conversa telefónica e no dia seguinte ligou-me, bastante diligente até, dizendo que tinha sido acionado o mecanismo de proteção diplomática, informação que prestou igualmente à Assembleia Nacional e ao país. Isto quer dizer que só depois dos acontecimentos, isto é, no dia 18 de outubro, é que a senhora Ministra vem, de forma atabalhoada, prestar informações falsas e deturpadas ao país. E então perguntamos, por que não obteve tais informações antes? Aliás, a própria Igreja afirmou publicamente que foi autora da queixa contra o pastor Gildemiro. A própria Igreja, autora da queixa contra o pastor Gildemiro.
Só a senhora ministra, pelos vistos, não sabia deste facto e veio afirmar que foram alguns colegas pastores. Por aí se vê o modo como a senhora ministra estava informada sobre o caso. No tocante às declarações da senhora ministra de que eu incitei a população para queimar igrejas, decapitar pessoas, quero deixar expresso que, como cidadã e advogada, condeno toda forma de violência, pois nada justifica a violência, nada justifica o incitamento à violência. As declarações da senhora ministra, para além de serem falsas, revelam o desespero de alguém que, por omissão no exercício das suas funções e por ter sido ultrapassada pela Assembleia Nacional, e repito, por ter sido ultrapassada pela Assembleia Nacional, vem de forma covarde, repugnante e maldosa tentar imputar-me a culpa pela sua inabilidade, pela sua incapacidade e incompetência em lidar com o caso. Disse a senhora ministra que considera inédito o que viu. Pois eu lhe digo, senhora ministra, não é inédito o que viu. Lamentavelmente, o país e o mundo já assistiram episódios desta natureza e os culpados até então não foram punidos. Todos nós temos bem presente as imagens da senhora ministra de frente à sede da Comissão Eleitoral Distrital de Água Grande, com um megafone nas mãos, a liderar um movimento de incitamento à violência, colocando em causa a integridade física de uma magistrada e dos restantes membros da Comissão Eleitoral, que culminaram com a queima e total destruição da viatura da referida magistrada. Senhora ministra, o povo não tem memória curta. Mas nessa altura, enquanto ocorriam esses episódios de violência, o meu colega Adelino Pereira, a minha colega Graça Augusto e eu própria fomos ao encontro dos presidentes Manuel Pinto da Costa, Miguel Trovoada e do antigo primeiro-ministro do governo de transição, o Dr. Leonel Mário Dalva, para se reunirem e ajudarem a pacificar o país. E muitos dos que hoje falam em paz criticaram-nos na altura, porque nas suas palavras, se não estragar, não vai consertar. Para eles, tinham que morrer pessoas, o país tinha que estar a ferro e fogo e, por isso, a nossa intervenção vinha ajudar a pacificar e seria, no seu entendimento, um obstáculo. Quem me conhece sabe que defendo causas e não pessoas. E defendo-as todas da mesma maneira, com o mesmo vigor, a mesma dedicação e entrega, mesmo quando as defendo de forma gratuita e solidária, como é o caso do pastor Eudemilo, porque todos têm direito a um processo justo. Quer sejam ricos, quer sejam pobres, quer sejam do partido A ou do partido B, e independentemente de serem culpados ou inocentes. Jamais transigirei sobre os meus princípios. Jamais deixarei que violem a minha consciência. Senhora ministra, eu também poderia procurar o rosto da revolta. Eu também poderia encontrar culpados. E assim poderia afirmar que o rosto da revolta foi a senhora ministra que nada fez em tempo oportuno para se inteirar da situação que se encontrava o nosso concidadão. Poderia afirmar que o rosto da revolta foi o governo que, em tempo útil, não impediu a destruição por todo o país das igrejas, destruição que tinha se iniciado nas primeiras horas do dia 16. Poderia ainda afirmar que o rosto da destruição foi o governo que deixou que as forças policiais utilizassem munições verdadeiras numa situação desta natureza. E poderia continuar a fazer esse exercício, mas não o farei, senhora ministra. Direi que o rosto da destruição somos todos nós os santomenses, que por ação ou por omissão, por intolerância política, por nepotismo, por incompetência, por corrupção e por politiquices partidárias, temos deixado que o nosso país entre numa espiral regressiva ao ponto de hoje muitos falarem em São Tomé e Príncipe
como um Estado falhado. Mas numa questão, Senhora Ministra, estamos de acordo. Os rostos da revolta devem ser punidos. Aqueles que queimaram as igrejas devem ser punidos. Aqueles que incitaram a violência e queimaram o carro da magistrada devem ser igualmente punidos. Chegou o tempo de pormos fim à impunidade. Chegou o tempo de repormos a autoridade do Estado, porque ninguém está acima da lei. Quanto à nossa população, quero deixar uma mensagem de apelo à calma, à paz e à tranquilidade e dizer que todos os esforços estão sendo feitos ao nível do processo para que o pastor regresse ao país são e salvo. E não porque a senhora ministra decidiu criar uma comissão para se deslocar à Costa do Marfim, que eu nem sei se deslocou, mas porque antes da senhora ministra, muitas pessoas no país e no estrangeiro solidarizaram-se e mobilizaram-se para ajudar o nosso concidadão. Aliás, o recurso que a senhora ministra apregoou para o país, dizendo que o nosso concidadão teve sim um advogado no processo e que interpôs um recurso, cuja documentação eu tenho cá e poderei facultar aos senhores jornalistas. Este recurso a senhora ministra não sabe, mas foi interposto pelas pessoas que se solidarizaram com o pastor Eudemilo. Este advogado que interpôs o recurso, que foi no dia 9, não foi na data do julgamento, porque o julgamento foi no dia 20, ele não esteve presente. Nós temos cá os documentos da sentença, a certidão de sentença, temos os documentos do recurso de apelação que foi interposto e este advogado que gentilmente apresentou o recurso. Infelizmente não se encontra no processo porque não houve, a família não teve meios para pagar os seus honorários e ele retirou-se do processo. Neste momento continuamos a acompanhar a situação e já temos em contacto um novo advogado para se inteirar do processo. Por isso, contrariamente ao que afirmou a senhora ministra, de que o pastor Eudemilo teve advogado e que o mesmo advogado interpôs recurso, esta informação não é correta. Quero dirigir-me ao país e aos pais do Adami, em particular, o adolescente que faleceu nos incidentes, e dizer-lhes de forma muito sentida que lamento profundamente a perda do vosso filho e acredito que todo o povo de São Tomé e Príncipe também lamenta a sua perda. Finalmente, quero dirigir-me à senhora ministra, não como ministra, mas agora vou-me referir à doutora Elsa Pinto. O seu Deus, doutora Elsa Pinto, é um Deus da ira, é um Deus da hecatombe e da desgraça. O meu Deus é um Deus do perdão e é um Deus do amor. E da minha parte, doutora Elsa Pinto, a senhora está perdoada.